Fala galera, Leandro Lima na área, vamos falar do Amazonas FC e desse jogo contra o Criciúma. Sim, jogo em que o Amazonas sofreu mais uma derrota no campeonato, onde ele segue na zona de rebaixamento, em que ele perde uma oportunidade interessante de pelo menos pontuar contra um time que está ali flertando também com a zona de rebaixamento, no caso do Criciúma. Porém, aquela coisa, pelo menos em nível de espetáculo, gente, eu acho que as duas torcidas não têm do que reclamar. E aí eu estou falando da torcida do Criciúma e da torcida do Amazonas, evidentemente. Porque pelo menos nesse domingo à noite a gente teve um jogo interessante de assistir. Né? Um jogo em que o Criciúma começa na frente, o Amazonas consegue empatar com o Jackson, depois o Criciúma passa na frente de novo e o Amazonas consegue um novo empate, dessa vez com o Castrilhon. E assim, o jogo tomou ares assim épicos e no fim das contas aí o Criciúma conseguiu a vitória. Porém, tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre esse confronto, pessoal, e uma delas é a seguinte: o Amazonas fez jogo duro, fez, porém poderia ter perdido essa partida muito antes, poderia nem ter chegado ali ao apagar das luzes, né, e ter sofrido aquele gol que deu a vitória para o Criciúma, porque durante a partida a gente tem que, dizer a verdade. E durante a partida, em vários momentos, o Criciúma criou jogadas excelentes e não conseguiu finalizar, não conseguiu botar para dentro do gol. Mas se ele consegue, pelo menos ali, converter a metade daquelas boas jogadas que o time criou em gols, o Amazonas teria saído ali bem mal em campo, né? Poderia ter sofrido até uma goleada, mas aquela coisa, durante um bom tempo ali a sorte esteve ao lado da onça pintada, evitando que esses tentos saíssem, né? Porque se saem todos aqueles gols ali, não ia dar nem para o cheiro. E aí chega o segundo tempo, né? Chega um momento ali que eu avalio como crucial na partida, quando estava 2-2, ali. Tive essa impressão ali que o técnico Guilherme Alves achou que dava para ganhar o jogo, e a gente tem um momento ali crucial, que foi a saída do Matheus Blade, que se machuca, e aí o Guilherme resolve colocar ali o William Barbio, e também faz uma mudança ali, tirando o Zabala, já estava meio ali cansado, colocando o Rafael Tavares em campo. Tive essa impressão de que ele sentiu que dava para chegar mais, que dava para tentar, que dava para conseguir, de repente, a vitória, sabe? E errado ele não tá, né? Em um determinado momento ali parecia que seria uma boa oportunidade. E ele faz essa alteração e o time acaba sofrendo gol. Muita gente pode dizer aqui o seguinte: olha, esse gol o Amazonas sofreu porque fez essa alteração. Porém, gente, se a gente for buscar os outros jogos do Amazonas FC, se a gente for observar outros momentos ali do time na competição, o que a gente vai poder observar? É que o Amazonas, ele dificilmente chega ali no apagar das luzes, sabe, nos momentos cruciais ali no finalzinho do jogo, ali ainda com perna suficiente para correr atrás do adversário para evitar gol. E isso eu já tenho dito para vocês em outros momentos, em outras ocasiões, e a gente vem vendo isso no decorrer da competição. Então, foi aquela história, pode se colocar na conta do treinador, por conta dessa mudança, porque ele poderia ter de repente decidido fechar um pouco mais o time, poderia não ter colocado um atacante, ter colocado um outro volante, um outro zagueiro, poderia ter fechado a casinha? Sim, poderia ter feito isso. Guilherme Alves poderia ter feito isso. Porém, sentiu que ia ser diferente e fez uma opção por colocar o time para frente. Porém, isso não é garantia de que o resultado poderia ter sido diferente, na minha opinião, porque a gente tem esse problema realmente de chegar ali no fim da partida e oferecer, às vezes, situações muito boas para os adversários poder marcar gols, e isso é uma constante na vida do Amazonas FC, pessoal. A gente tem que reconhecer isso, não é demérito, a gente tem que falar dos problemas que o nosso representante no Campeonato Brasileiro da Série B tem, gente. Esse é um desses problemas. Agora, pelo menos, aí a gente também tem que abrir esse parêntese, é o seguinte: pelo menos eu acho que o time mostrou, na minha opinião, uma postura um pouco mais competitiva,
sabe? Apesar dos erros do sistema defensivo, apesar de tudo que aconteceu, em algum momento ali também a equipe mostrou um nível melhor de efetividade e finalização, apesar de ter feito isso, né, os gols com os seus zagueiros, né, cara? Incrível como o Jackson, por exemplo, tem mais gols do que muito atacante ali no Amazonas FC. E até o Castilhão também conseguiu fazer um belo gol. Porém, aquela coisa, não é trabalho deles, mas é um trabalho que eles vêm assumindo, gente. Então, aqui só para a gente passar aqui a classificação, né? Na verdade, nem vou ali para cima, mas para baixo mesmo, né? Porque a gente tem aqui na 17ª posição o Botafogo com 10 pontos, o Amazonas na 18ª com 10 pontos também, o Atlético na 19ª com 9 pontos e o Paysandu, lanterníssimo do campeonato, com 7 pontos. A nossa pontuação para o primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Volta Redonda, é igual, são 10 pontos. Né? A gente perde o quê? No saldo de gols. Então, o Amazonas é aquela história, né? Tem que ir lembrando o seguinte, né? Que o Volta Redonda ainda vai jogar na terça-feira contra o Avaí, ou seja, a situação aí do Volta pode mudar. Esse é o quadro até essa segunda-feira, né? E agora vamos passar aqui para o nosso próximo adversário, que vai ser nada menos do que o Vila Nova, que está de técnico novo, um velho conhecido da gente aqui no futebol amazonense, o Luizinho Lopes, depois da demissão de outro velho conhecido da gente aqui, que foi o Rafael, que era técnico do Amazonas no ano passado, né, cara? Então, realmente ali a gente está revendo ali, vai rever o Luizinho Lopes jogando por aqui. Mais uma partida dificílima pela frente, como todas serão daqui em diante, como está sendo esse campeonato para o Amazonas FC. Mas é isso, vamos com fé que ainda dá Amazonas, né? Ainda dá para reverter esse quadro.